Beleza pessoal, aqui quem fala é o Guilherme, e neste vídeo eu quero mostrar para vocês como eu fiz o diorama de Avatar. E como está muito próximo de sair um novo jogo de Avatar, Frontiers of Pandora, e como eu curto muito Avatar, decidi por que não fazer um cenário dele. Vocês devem ter notado que já faz algum tempo que eu não posto nada no canal sobre dioramas e maquetes, mas é porque eu estava trabalhando nesse. Até hoje, este foi o maior diorama que eu já fiz, e me deu muito trabalho, então espero que gostem, e bora lá pro vídeo. Quando eu tive a ideia de fazer um diorama para o Avatar, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um esboço. Eu não filmei enquanto estava desenhando, mas essa foi a imagem que eu fiz. E era essa a minha ideia inicial, mas lógico que enquanto eu estava fazendo mudei muita coisa, mas o básico continuou o mesmo. E como eu já sabia que esse diorama teria muitos detalhes pequenos, eu decidi fazer dentro de uma caixa fechada, para proteger de poeira. E para fazer as laterais da caixa, usei foam board, ou como é conhecido, papel pluma. E para quem ainda não conhece esse material, ele é basicamente uma camada de papel, uma camada de isopor no meio e outra camada de papel. Ele é bem leve, é bem fácil de cortar e o principal, é bem baratinho. O único problema dele é que é difícil de encontrar em pequenas papelarias. Aqui em minha cidade mesmo eu não encontrei, mas comprei pela internet no site da Calunga. E a dica que eu dou, caso for comprar pela internet, não compre apenas uma peça, compre pelo menos umas 3, pois é um material meio frágil e eles não embalam muito bem, infelizmente. No meu caso, por exemplo, veio meio amassada. Então se comprar pelo menos umas 3, acredito que vai ter um reforço bem melhor e vai ter menos chance de amassar. E como é um produto barato, o frete é mais caro que o produto, então por isso eu recomendo comprar mais de uma para não ter risco de vir amassado. Este desenho que estou fazendo é na placa de foam board, e como ele é um papel, é bem fácil de desenhar nele. E este vai ser a lateral do diorama, e nele quis fazer o céu de Pandora. E eu desenhei algumas daquelas rochas flutuantes. Também desenhei alguns turuks, que são aqueles pássaros tipo dragão que eles montam, e principalmente o planeta Polyphemus, que é aquela espécie de lua gigante que parece no céu de Avatar. Mas na verdade é o contrário, para quem não sabe, Polyphemus é o planeta, e Pandora, que é a Lua. A Pandora que orbita em volta da Polyphemus. E a Polyphemus, além da Pandora, tem mais 13 luas, ou seja, no total são 14 luas. E essa é uma informação que não faz diferença pra ninguém, né? Já que é um filme de ficção e nada disso existe de verdade. Mas todo mundo que é nerd sempre gosta de mais informações, e é legal saber mais coisas, né? Então fica aí no vídeo pra complementar mesmo. E enquanto eu estava pintando o desenho, eu não percebi que no finalzinho do vídeo a câmera parou de filmar. Mas não faz muita diferença, é só uma pintura básica mesmo, eu nem sou tão bom no pintura também, então foi só um desenho básico mesmo praticamente para ficar parecido com o Avatar. E no final vou deixar uma imagem para vocês verem como ficou o resultado. E com a pintura terminada ficou assim, e essa vai ser a lateral do nosso diorama. Agora para fazer a base do cenário, eu vou usar a VA de 1 cm. Primeiro eu peguei um pedaço de VA grande e fui cortando as pontinhas, fazendo tipo uns picotes para fazer efeito de pedra. Fui usando tesoura mesmo. Eu vou fazer com 4 camadas, para ficar bem altinho, e a minha intenção é fazer a borda de uma montanha. Vou fazer uma floresta de fundo e os personagens na borda, como se estivesse olhando a paisagem. A primeira camada de cima de VA, vou usar um pedaço de VA inteiro, e as partes de baixo vou tirar só uma tirinha e deixar o meio oco, para fazer a parte de fiação por dentro. Neste cenário eu quero usar bastante luz de LED, então vou precisar de bastante espaço para fazer a fiação depois. Nessa parte do corte seria muito mais fácil com uma micro retífica, mas como não tenho, usei tesoura mesmo. Depois de tudo cortado, é só colar as camadas, mas a primeira camada não posso colar, pois ainda vou tirar e vou pintar ainda. E eu tenho que deixar um espaço onde eu vou abrir para passar toda a parte elétrica depois. Então a primeira parte eu prendi apenas usando alguns alfinetes. E depois que a cola já secou, peguei um ferro de solda e fui fazendo algumas rachaduras em volta da pedra, para dar um efeito mais realista. Nessa parte, também poderia usar a micro retífica, que ficaria um efeito melhor ainda, mas como eu não tenho, usei o ferro de solda mesmo. E só com ele, também já dá um efeito bem legal. E agora que a textura já está pronta, é só fazer a pintura. E para isso misturei a tinta marrom e a tinta preta, e vou fazer a cor de base. E eu esqueci de filmar, mas depois que pintei o fundo, eu deixei secando, e fiz uma nova pintura mal feita usando apenas marrom. E depois que secou novamente, eu fiz uma nova pintura usando técnica de dry brush, usando um marronzinho bem claro.
E enquanto o EVA secava, eu fui fazer a parte de baixo do cenário, usando outro pedaço de foam board. A minha intenção para esse desenho é que essa rocha onde eles estão seria uma rocha flutuante, e esse cenário que estou desenhando seria o que está embaixo da rocha. No início eu gostei bastante da ideia e achei bem legal, mas depois que eu já tinha feito, já tinha colado tudo e estava bem na frente do projeto, acabei não gostando mais, mas quando já estava pronto não tinha como mudar mais, então deixei assim mesmo. Mas vocês já comentem aí o que vocês acharam, gostaram dessa ideia ou eu deveria ter feito diferente? Também colei mais algumas tirinhas de EVA, para servir de suporte para a parte de cima depois. Como em cima vai ter bastante coisas e bastante peso, se não fizesse nenhum suporte, o EVA iria afundar. Depois tirei todas as medidas e testei para ver se ficaria tudo certinho, e deu tudo ok. E a base depois de pintada e colada ficou assim. E agora comecei a pintar o fundo do cenário. Aqui eu fiz o céu, também fiz algumas montanhas para encaixar no desenho da lateral, e no fundo fiz várias árvores e várias vegetações diferentes. Eu coloquei vários galhos, cipó, arbustos e vários tipos de plantinhas diferentes para dar uma decorada. Eu não sou muito bom no desenho, como já falei, mas é o que deu pro gasto e acho que serviu. Não ficou nada profissional, mas deu pro gasto. E também já queria aproveitar e pedir mais uma opinião de vocês. Essa parte fazendo desenho, vocês acham legal ou deveria ter cortado? Eu ia cortar tudo e deixar direto pro final, mas achei legal deixar o vídeo acelerado e mostrando todo o processo. Mas comenta aí pra eu saber nos próximos vídeos se eu deixo todo o processo, tudo assim acelerado, ou devo mostrar apenas o começo do processo e cortar direto para o final, para não enrolar muito no vídeo. Então comenta aí pra eu saber, que me ajuda bastante. Então bora continuar aqui. Essa parte que eu deixei em branco embaixo vai ficar escondida por outros elementos depois, então eu decidi nem pintar. Pintura terminada, bora para a próxima parte. Peguei os detalhes de EVA e vou fazer tipo uma pedrinha nela. Já fiz vários picotes usando uma tesoura para dar textura de pedra. Vou colar a parte de cima e a parte de baixo, vou fazer com 3 camadas. E agora, usando ferro de solda, vou fazer mais alguns arranhões, para dar uma textura mais legal. E para a pintura a mesma coisa, misturei primeiro o preto com o marrom e passei por toda a peça. E depois, usando a tinta marrom, fiz uma pintura mal feita. E no final, fiz um dry brush usando a tinta bege. E agora eu pintei de verde, onde eu vou colar grama, e também fazer um pouco de limbo. Também já aproveitei e pintei toda a base de verde, onde eu vou colar grama. É bom pintar de verde primeiro para não ficar buraquinhos depois. Igual eu tinha feito na casinha do Hobbit. Lá eu não pintei de verde antes de colar a graminha, e ficou vários buraquinhos depois de colar, e deu bastante trabalho para cobrir depois, então eu recomendo sempre pintar de verde antes. E até agora ficou assim. E agora bora fazer a árvore. E para fazer a árvore, peguei um pedaço de fio de cobre, descasquei a parte plástica, e esses araminhos é que tem por dentro do fio. É só enrolar o comecinho deles tudo juntos,
E aos pouquinhos vai tirando um pedacinho e vai enrolando separado. Vai tirando um montinho e vai enrolando separadinho. Faz tipo uns galinhos. Vai dobrando, separa em dois de novo, faz dois galinhos. E vai separando, fazendo vários galinhos diferentes. Depois que fez uma camada, enrola mais um pouquinho e faz uma segunda camada. Depois que o cotovelo estiver pronto, enrola mais um pouquinho, pega mais um montinho e faz outro galho. E vai fazendo esse processo até acabar todos os fios. Com os galhos prontos, vou pegar um braço de fita e passar embaixo só para segurar. E para engrossar mais esse tronco, vou pegar vários pedacinhos de papel e enrolar nele. Enrola o papel e enrola um pouco de fita depois, para dar um aperto melhor. Deixe tudo bem apertadinho. Aperta bem o papel e enrola a fita bem apertado, para não ficar frouxo depois. E agora vou cobrir toda a árvore usando massinha de biscuit. Vai cobrindo galinho por galinho, dá bastante trabalho, mas no final dá certo. To you, will you hold on to me? Aqui eu já tinha coberto toda a árvore e tinha deixado alguns dias secando já. Ela ainda não está completamente seca, mas está bem durinha já, a gente ainda pode pintá-la. E para a pintura não tem segredo, é só usar a mesma técnica que usei nas sochas. O fundo com marrom escuro, depois uma pintura mal feita com marrom, e no final o dry brush com marrom clarinho. How do you do that smile? I can't find. Do you really want to talk to me? Para fazer as folhas, vou usar pedacinhos de esponjas que eu colori com verde.
Eu não filmei fazendo as folhinhas, pois eu tinha guardado aqui muito tempo atrás, e faz muito tempo que eu fiz elas, e não tinha gravado o vídeo quando eu fiz. Mas não tem segredo, é só pegar uma esponja, picar em vários pedacinhos pequenininhos e colorir usando qualquer tipo de tinta. Pode ser tinta PVA, tinta acrílica, pode ser corante xadrez, pode ser anilina, qualquer corante serve para colorir. Para colorir, é só pegar a esponja bem picadinha, coloca num potinho, mistura com a tinta que você quer colorir, mistura muito bem, depois deixa secando. Prontinho, simplesinho, não tem segredo. E para dar um efeito legal, recomendo fazer de 2 a 3 tons da mesma cor diferente, mais escuro, a cor média e a cor clara, para dar um efeito legal, que nem eu fiz aqui na árvore, ficou bem bonita. E para colar, usei cola líquida de silicone. Mas se você não tiver cola líquida de silicone, pode usar cola quente, que funciona do mesmo jeito, mas cuidado para não se queimar. Também decidi fazer a Árvore das Almas, que tem em Avatar. Ela não ficou igualzinha do filme, mas acho que pelo menos dá para lembrar. Pelo menos espero que vocês reconheçam. Eu tinha várias ideias de como fazer ela, mas no final tava dando tudo errado. Mas no final acho que cheguei num resultado aceitável. Não tá igualzinho, mas... E espero que vocês gostem, pois deu muito trabalho para fazer essa árvore. Só nela gastei uns 4 ou 5 dias fazendo. Então, espero que você goste. E se gostar da árvore, deixa um like aí, por favor, hein. Essa árvore eu acho que merece o like de vocês. Se não gostou da árvore, não precisa deixar o like, mas se gostou dela, deixa o likezinho que me ajuda muito. E para fazer as luzes da Árvore da Alma, eu usei esse fio de neon. Para quem não conhece, ela é tipo uma cordinha. Funciona com 2 pilhas e dá para fazer várias decorações diferentes com ela. É bem maleável, dá para tortar bastante e é bem durável. É bem legal esse material. Você pode até molhar que ele não estraga. Você só tem que tomar cuidado com a caixinha de pilhas, né? É óbvio, mas fora isso, ele é bem resistente. Mas nesse meu caso, que eu vou usar aqui na árvore, vou picar ele por inteiro, esqueçam tudo que eu falei. É um material horrível de trabalhar. Eu vou picar por inteiro, vou fazer em vários pedacinhos, vou ter que fazer delicado, tenho que tirar a proteção de fora, tirar a proteção de dentro, descascar os fiozinhos, tudo com muito cuidado para não arrebentar. E arrebenta muito fácil, é muito fininho, sofri muito fazendo isso. E não recomendo para ninguém tentar fazer isso igual, não mesmo, dá muito trabalho, acredita em mim. Vocês não vão querer sofrer como eu sofri. Se for usar ele por inteiro, é um material muito bom, recomendo muito. Existe tamanho de 1 metro, 2 metros até 5 metros. Mas se for cortar, esqueçam, procurem outro material, recomendação minha. Até aqui estava indo tudo bem. É lógico que tive todo o trabalho de descascar um por um, soldar, mas até aí estava legal, não tive muitos problemas. O problema foi pra frente. E até que ficou bem bonitinha. Mas a Árvore das Almas não tem folhas, mas no meu caso eu precisei colocar, pois como eu soldei vários fios, ficou todos parecendo, então eu precisei colocar folhas para disfarçar. Mas até que ficou legal. E outra coisa que também ficou diferente é que na minha árvore ficou com LEDs azuis, e na original é um LED meio roxo, meio rosa. Mas dá pra perdoar, não dá? E continuei descascando, picando, separando os fios, tentando esconder o máximo possível, e foi esse aí o processo. Esses fiozinhos é só de mais um lado, são várias pontas diferentes, então dá pra ter uma noção de o trabalho que deu. E olha que o vídeo está bem acelerado, hein? Em cada galho da árvore eu usei em média de 10 a 12 cabinhos desses. E todos tive que cortar e soldar um por um, deu bastante trabalho. A única parte fácil é colar as folhinhas por cima, e isso é bem fácil. Aqui eu vou tentar explicar melhor para vocês. Ele tem a camada de plástico por fora, esse é laranja no caso, mas por dentro é azul, então não faz diferença. Tem a camada de plástico por fora laranja, tem uma segunda camada por dentro de plástico, um fiozinho fininho que passa por dentro, tem uma camada de fósforo, que é ali que acende, e por dentro tem outro fiozinho, que é onde passa energia. E primeiro, com muito cuidado, eu tiro a camada de fora, a camada laranja, e tem esse fiozinho por dentro, que tem outro plástico também. Aqui eu posso cortá-lo. E agora com muito mais cuidado eu tenho que descascar esse fio. Porque por dentro tem um fiozinho muito fininho, e se eu fazer um corte muito fundo, eu acabo cortando esse fio. Então com muito cuidado descasque ele. Aqui eu consegui tirar ele, ó. Tem um fiozinho fininho, dá pra ver aqui no cantinho, ó. Bem pequenininho. E agora é só raspar a pontinha. Tem uma camadinha de fósforo e por dentro tem outro fiozinho. Aqui eu já raspei e ficou assim, tem 2 pontinhos, tá vendo? Uma no meio e uma por fora. E tem que tomar cuidado para não encostar as duas, senão vai fechar curto e não vai acender. E aqui que liga energia nele. No caso, ele funciona com 2 pilhas, mas dentro da caixinha de pilha tem um reatorzinho. Esse reator, ele transforma energia e deixa uma voltagem maior. Eu não sei exatamente qual voltagem que ele trabalha, pois estou sem multímetro para medir, mas é uma voltagem bem fortinha, pois eu levei vários choques enquanto eu estava montando.
E nesta parte, a árvore já estava praticamente pronta, já tinha ligado todos os fios, tá tudo passado certinho, era só ligar na energia, mas começou os problemas aí. Esse fio de neon que eu usei tinha 5 metros, e para ligar ele era apenas uma caixinha de pilhas com um reator e alimentava todo ele, acendia ele por inteiro. Mas como cortei em vários pedacinhos e soldei tudo em paralelo, apenas um reator não tinha energia suficiente para ligar a árvore, e eu descobri isso da pior maneira. Testei e não acendia. Achei que tivesse uma parte em curto, então tive que cortar vários pedacinhos, tentar remendar, testando pedaço por pedaço, até chegar na conclusão que o reator não tinha energia suficiente. Então tive que separar em 3 setores diferentes e usar 3 reatores para poder alimentar toda a árvore. Ou seja, cada um desses 3 galhos maiores é alimentado por um reator diferente, e por isso ficou com vários fios saindo por baixo da árvore. Meu plano era ter apenas 2 e seria bem fácil de esconder, mas no final precisei fazer com 6 fios diferentes e deu bem mais trabalho para esconder depois, mas deu para disfarçar. E nesta parte do vídeo eu peguei verniz vitral roxo para tentar deixar os cabinhos da árvore mais parecido com a cor da árvore, mas depois que secou quase não deu diferença, então nem precisava ter feito isso, pela verdade. Meu plano é ter ficado roxo quando acendia as luzes, mas continuou azul do mesmo jeito, então não fez diferença nenhuma. E enquanto secava a tinta da árvore, fui fazer algumas plantinhas usando luz de LED. Peguei um LED comum, fiz uma plaquinha de circuito para poder ligar ele, usando USB de 5 volts e uma resistência para não ter perigo de queimar. Aceso fica assim, ó. Fiz um apoio e passei cola quente nele. Passei um pouquinho em volta dele e vou deixar secando. Vou fazer tipo uma bolinha, tá vendo? Vai rodando enquanto seca, para não ter perigo de ficar de um lado só. Tenta deixar bem redondinho. Assopra para ficar mais fácil. Depois que secou, só testar novamente, ó. Fica uma bolinha mais bonitinha. No mundo de Avatar, a maioria das plantas acendem, então não podia faltar plantinhas com luzes, né? A minha ideia era fazer algumas plantinhas azuis iguais a essas, mas não ia dar muito certo, eu não teria como esconder o pezinho do LED, então fiz uma pequena modificação e botei algumas folhinhas em volta. Fiz várias e testei uma por uma, para ver se estava tudo funcionando. E para fazer as folhinhas, eu usei massa de biscuit. Pegar uma massa azul e uma verde, para fazer uma mistura achando que ficaria legal. Mas eu não gostei do resultado, depois eu vou pintar por cima disso. E refiz o processo em todas as plantinhas. Agora eu quero fazer outra planta, essa aqui da imagem, é toda enroladinha. Não ficou bem igualzinha, mas lembra um pouco. Para fazer essa é bem facinho, é só fazer uma minhoquinha, depois usei um estilete, fiz alguns risquinhos em volta e depois só enrolei. E essas eu também fiz com massa de biscuit. Usei o biscuit branco, mas depois eu vou pintar. E também vou fazer alguns cogumelos usando luz de LED. E vou fazer eles usando massa de biscuit, mas tem que ser biscuit branco sem colorir, porque se colorir a luz quase não vai aparecer depois. E aceso ficou bem bonito, nesse usei um LED rosa, e a cor ficou bem legal. Se você for fazer igual, só toma cuidado, para não deixar uma camada muito grossa de biscuit e cobrir muito LED, porque se deixar uma camada muito grossa, o LED quase não vai aparecer depois. Também fiz alguns cogumelos usando formato diferente usando o LED amarelo. E mais alguns usando o LED rosa. Vocês vão notar que na parte de baixo do cogumelo parece que está meio queimado, meio marronzinho. Na verdade, esse é o pezinho do LED que meio que oxidou, meio que enferrujou. E com o tempo provavelmente vai parar de funcionar, por causa do biscuit. Eu não sabia que aconteceria isso, mas continua funcionando normal. Então é só pintar e disfarçar. Pintei os pezinhos do cogumelo usando tinta acrílica. E a cabeça do cogumelo vou pintar usando verniz vitral, que é mais translúcida e passa luz melhor, então não vai atrapalhar na iluminação. Também já aproveitei e pintei todas as outras plantinhas.
Para pintar essas plantas enroladinhas, eu usei uma técnica um pouco diferente. Primeiro pintei a cor de fundo, que eu usei um vinho meio vermelho. Depois peguei uma tinta verde, bem aguado com bastante água, e passei por toda a peça. E usando um papel, eu tirei todo o excesso da tinta, só para deixar meio manchado, meio sujo mesmo. Uma planta tem várias cores diferentes, né? Então, tipo um efeito de planta mesmo. Deixei secando um pouco e depois que secou, peguei uma tinta no tom mais claro e repintei usando a técnica de dry brush, só para dar uma iluminação nela. E os cogumelos, depois que a tinta secou, ficaram assim, bem bonitinhos. A luz ainda ilumina bastante, como o verniz vitral a cor é bem clarinha, quase não faz diferença na luz. O cogumelo rosa, também ficou muito bonitinho. E as outras plantinhas, fiz algumas vermelhas. E algumas azuis. Agora eu vou aplicar cola por toda a base, onde eu coloco a graminha. E só jogar a graminha. A graminha é feita com serragem. Serragem que eu colori de verde. Depois que secou, ficou assim, mas eu vou repintar por cima, para dar um tom mais bonito. Esse verde ficou meio apagadinho, meio sem vida. Então vou usar uns tons mais claros, alguns mais escuros, alguns mais claros, e clarear as pontinhas, para dar um efeito bem mais legal. Pintado, agora é só deixar secando. Agora a planta que eu mais gostei de fazer, essa roxa aqui que acende. Eu acho essa planta uma das mais bonitas de Avatar, e não poderia faltar ela no cenário, né? Então bora fazer. E para fazer ela, vou usar fibra ótica, que é o mesmo material que é usado para ligar a internet aí na sua casa. E ele é basicamente um fio transparente, você ilumina uma ponta dele, a luz passa por todo o fio e chega a acender na outra ponta. E vai funcionar certinho para o que eu quero fazer aqui. Peguei um pedaço e fiz vários cortinhos na ponta, usando o estilete. E já vou mostrar para vocês porque eu fiz isso. Prontinho, agora eu vou mostrar para vocês como ficou na luz. Todos os cortinhos que eu fiz, eles também vão acender. E este aqui é um pedaço que eu ainda não fiz os cortinhos, ele acende apenas a pontinha. E aqui eu vou ligar os dois juntos. O que eu não fiz o cortinho, a ponta acende mais forte, pois passa mais luz e não tem um cortinho para atrapalhar. Mas para o que eu quero fazer, o com os cortinhos fica bem melhor. Então bora fazer os cortinhos dos outros. Agora peguei um pedaço de acetato e cortei redondinho. Na verdade, esse aqui era a tampinha de uma embalagem descartável, eu apenas reutilizei. E usei um alfinete para fazer vários furinhos. E vai ser por esses furinhos que eu vou passar a fibra ótica depois. Shadows and darkness becomes me. It's 2 a.m., but I still can't sleep. And my heart is full of pain, full of pain, full of pain. Agora com todos os fiozinhos passados, vou colar usando cola de silicone líquida. E enquanto seca, vou preparar o LED. O LED funciona com 3 volts,
e eu vou ligar direto no USB. O USB tem 5 volts, então vou ter que colocar um resistor para não queimar. E a ligação ficou assim, tem o LED, o resistor e o fio. O vermelho é positivo e o preto é negativo. E agora eu vou isolar para não ter perigo de fechar curto. E ficou assim. E agora que a fibra ótica já secou, vou cortar o excesso e colar junto no LED. Para facilitar para colar, peguei um pedaço de caninho e coloquei entre o LED e a fibra ótica. E no escuro, com o LED aceso, ficou assim. Tudo funcionando certinho, agora bora fazer a planta. E para fazer a planta, vou usar massinha de biscuit. Peguei o biscuit branco e misturei um pouco com tinta vinho, para fazer um tom de rosa. Fui colocando massinha em volta do LED e da fibra ótica para fazer o formato da planta. O formato dela é bem simples, mas mesmo assim me deu bastante trabalho. Fui modelando e não consegui chegar no resultado legal. Refiz várias vezes para chegar no resultado que eu gostei. E no final, fiz um último teste para garantir que estava funcionando. Deixei o biscuit secando e depois que secou ficou assim. Ficou diferente do que eu tinha modelado. Depois que seca, o biscuit encolhe um pouco e como tinha pedaço de plástico por dentro, deu uma deformada. Mas agora eu vou pintar e espero que dê um efeito legal. E depois de pintado ficou assim. Não ficou igualzinha à imagem que eu tinha de referência, mas eu gostei do resultado e achei que ficou bem bonita. E agora é só ligar para ver como vai ficar no escuro. E eu curti muito o resultado, achei que ficou bem legal. Essa foi minha planta favorita. Gostei até mais do que a árvore, e deu bem menos trabalho. Aqui no vídeo quase não dá para perceber, mas as manchinhas dessa planta eu pintei com tinta neon, e com a luz do LED ela brilha um pouco e dá um efeito bem legal. Pena que no vídeo não dá para ver direito. Agora eu cortei 5 tirinhas de 1 cm no EVA de 1 cm, e vou cortar todas as bordinhas, para tirar a textura do EVA e deixar ela mais arredondada. E esses cortes eu quero deixar todos meio tortos mesmo, não é para ficar retinho. Eu quero fazer uma textura tipo de madeira, como se fosse um cipós. O principal mesmo é só não deixar quadrado e tirar essa textura debaixo do EVA. Primeiro terminado, agora é só repetir o processo nas outras 4 tirinhas. Depois, pintei todas usando tinta marrom. Se eu tivesse o EVA de 1 cm marrom, eu teria economizado bastante tempo e tinta, mas como eu não tinha, eu tive que pintar, infelizmente. Depois que secou, juntei as 5 tirinhas e colei todas juntas. E depois enrolei todas juntas e fiz uma espécie de arco de cipós. Mas por enquanto, só enrolei para ver como iria ficar, ainda não colei. E agora, eu peguei aquela planta que eu tinha acabado de fazer e vou colar no meio do arco.
Também colei os fios bem escondido por dentro, para não ficar aparecendo depois. Agora peguei a base do cenário, vou fazer um furinho e vou passar os fios elétricos aqui por ele. E agora é só achar a melhor posição e colar o cipó. E para ficar na posição enquanto seca, eu usei alguns alfinetes para prender o cipó à base e não soltar. Aqui a cola já secou e também já removi os alfinetes. Agora é só pintar o cipó para dar um tom de madeira nele. Comecei fazendo uma pintura mal feita usando um marrom mais claro e depois fiz um dry brush usando tinta bege. Pintura terminada, agora bora adicionar alguns cogumelos com LED. E para funcionar certinho, cada LED precisa ter um resistor, então bora fazer a solda. Com os fios soldados e funcionando certinho, agora é só passar tudo pelo meio do cipó e esconder os fios. Fiz mais um teste para garantir que estava funcionando. E esse cogumelo, a luz ficou mais fraca, pois acredito que eu tinha ligado no 5V anteriormente e prejudicou o funcionamento dele, mas continua acendendo pelo menos. Agora por baixo da base, juntei os dois fios, do cogumelo e da plantinha, para acender tudo junto. E agora, voltando para a árvore verde, vou fazer algumas decorações nela para deixar mais bonita. Vou fazer alguns cogumelos usando biscuit laranja e também vou fazer alguns cipózinhos usando biscuit verde. E a árvore ficou assim. E vou posicionar ela aqui na base, mas não vou colar ainda. Só vou colocar para ter noção de espaço de onde ela vai ficar, para poder posicionar as outras plantinhas. Prontinho, tudo posicionado. Mas calma aí, ainda vou adicionar bastante coisa. Essas que eu adicionei agora, a maioria são as plantas com LED. E ainda vou precisar virar a base para fazer a instalação elétrica. Por isso não colei a árvore, senão ficaria ruim de virar depois. Essas pontinhas aqui embaixo são os pezinhos dos LEDs. Agora tem que fazer toda a instalação elétrica. Então já vou ligar o ferro de solda para ir esquentando. E depois de cortar alguns fios e fazer algumas soldas, já está tudo pronto. Para quem não entende muito, pode parecer super complexo, mas na verdade é super simples. É um fio negativo que vai ligado em todos os LEDs, em todas as perninhas negativas, e o fio positivo é ligado em um resistor que é ligado em um LED. E cada LED precisa de um resistor individual, por isso tem vários aqui embaixo. E agora é só ligar na energia para ver se vai funcionar. E funcionou certinho. E antes que alguém comente que eu poderia ter ligado dois LEDs em série e ligado direto nos 5V para não precisar usar os resistores, eu fiz o teste, mas o LED acendeu muito fraquinho, então decidi usar resistor independente mesmo.
E eu, ainda não satisfeito com a quantidade de LEDs, resolvi fazer mais uma plantinha ainda. E essa, usei papel, um pedacinho de arame e, claro, LED. O arame que eu usei é arame de artesanato. Enrolei os pezinhos do LED nele e tomando muito cuidado para não fechar curto. Depois soldei os fiozinhos e usei fio na cor verde para não parecer muito. Também já separei várias plantinhas artificiais para decorar o cenário. Nesta parte eu fiz um corte e não filmei adicionando a árvore e a plantinha, pois estava numa posição bem difícil de filmar e a filmagem ficou muito ruim, então achei melhor deixar de fora, pois não dava para ver quase nada mesmo. E por baixo da base ficou assim, agora sim está meio bagunçado e difícil de entender. Mas aqui estão os 3 reatores que precisam para acender a árvore. E aqui embaixo ficam os botãozinhos para ligar os 3 reatores. Os 3 são ligados independentes. Os fios que saem da árvore são ligados separados nos 3 reatores, que é ligado cada um em um botãozinho de polo independente, na placa de alimentação, que vai ser ligado no USB. Olhando esse monte de fios, parece super complexo, mas na verdade é bem simples. E essa é a parte que eu mais gosto, que é encher de decoração, principalmente quando é vegetação, então eu capricho mesmo. Na verdade, na maioria das vezes eu acabo até exagerando muito, mas esse eu acho que mereceu. Pelo menos eu gostei muito do resultado, então acho que valeu. E eu só fui colocando plantinhas, matinhos, florzinhas, musgos, cipós, tudo que tinha direito. Nessa parte eu também colei o fundo e a lateral do cenário, mas estava tão empolgado que até esqueci de posicionar melhor a câmera para mostrar colando. Mas também não teve segredo. Também já colei os personagens e esqueci de mostrar para a câmera, mas não tem importância, vou mostrar no final. E antes que alguém pergunte também, não fui eu quem modelou os personagens. Na verdade, eles são de plástico e eu já comprei eles assim. Queria eu ter toda essa habilidade para poder fazer eles. Quem sabe um dia. Agora eu cortei várias tirinhas de formboard com a largura de 1 cm para poder fazer a tampa da caixa. Pois, como ele é um diorama muito detalhado, não quero que fique juntando poeira. Então, vamos fechá-lo. Para colar o formboard, eu vou usar cola de contato. Mas atenção, tem que ser cola de contato à base de água. Se for à base de solvente, não vai dar certo, vai derreter todo o isopor. Você também pode usar outros tipos de cola, como cola branca, cola transparente, cola de silicone, cola quente. Mas você não pode usar super cola, porque se usar super cola, ela também derrete o isopor. Então, no meu caso agora, a melhor opção foi usar cola de contato. Aplico em todas as peças, nas partes que vão ser coladas, e tem que aplicar nos dois lados. Depois que você aplica a cola, você não pode colar imediatamente, primeiro tem que deixar a cola secando. E ela demora aproximadamente uns 40 minutos para secar. Depois que estiver seca, você pode juntar as duas partes. Agora, peguei as 4 tirinhas e fiz um quadro. E depois, usando uma folha de acetato, eu colei em volta. Para colar o acetato, eu usei cola de silicone. Agora é só deixar secando e fazer as outras partes. Com os 3 quadros prontos, é só colar tudo junto. E para prender a tampa no diorama, eu vou usar esses pequenos ímãs aqui. Eu poderia ter colado a tampa direto no diorama, mas caso eu precise abrir depois, eu não conseguiria se tivesse colado, então por isso estou usando os ímãs. Fiz um furinho nas bordas usando ferro de solda, enchi de cola e depois coloquei o ímã. Coloquei vários, tanto no diorama quanto na tampa também.
E por enquanto ficou assim, a tampa fechou certinho, mas o acabamento ainda está bem feio, então vamos corrigir isso aqui. Para fazer o acabamento, vou usar adesivo branco e cortei várias tirinhas com 2,5 cm de largura. E agora é só colar em todas as bordas, mas com cuidado, para não ficar com bolhas. E finalmente, trabalho concluído. Levei muito tempo fazendo esse diorama, foi praticamente um mês fazendo ele. É lógico, eu não tenho tanto tempo para fazer, e só fiz no meu tempo livre, mas mesmo assim, me levou muito tempo. E aprendi muita coisa nova enquanto fazia ele. Várias coisas novas que eu inventei que deu certo, tem algumas coisas também que não deu certo, mas o bom é que aprendi e pretendo melhorar ainda mais nos próximos trabalhos. Mas no final, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Curti muito como ficou, achei que ficou muito bonitinho. E esse, até hoje, foi o maior trabalho de artesanato que eu já fiz. E espero, do coração mesmo, que vocês tenham gostado bastante. E se acaso vocês não gostaram de alguma coisa, por favor, deixe a opinião aqui também, pois isso já me ajuda bastante a saber o que eu posso melhorar. Além, é claro, que a cada comentário que eu recebo aqui no YouTube, meu vídeo fica mais relevante, e o YouTube entrega para mais pessoas, e isso me ajuda demais, demais. E também, eu queria pedir para vocês, por favor, deixe uma curtida, pois isso me ajuda muito também, pois assim, ajuda o meu vídeo a ficar mais relevante, e mais pessoas vão assistirem. Além, claro, de me deixar muito feliz e me incentivar cada vez mais a produzir esse tipo de conteúdo. E claro, caso tenha alguma dúvida sobre material, ferramenta ou alguma curiosidade mesmo, pode perguntar aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. E agora eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito, muito obrigado também. E se você ainda não for inscrito e gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, pois pretendo futuramente trazer cada vez mais vídeos nesse estilo. Inclusive, já tem alguns aqui no canal. Por exemplo, a casinha do Hobbit, que foi o último que eu fiz e também ficou muito bonitinha. Caso você ainda não tenha visto, confira aqui no card. Agora eu vou mostrar um detalhe que eu não tinha mostrado ainda. Aqui atrás da caixa. Tem uns 3 botõezinhos, onde liga as 3 partes da árvore, e a entradinha USB, onde liga na energia. E agora, vamos para a parte que interessa, ver como ficou ligada. E ligada ficou assim, ó. Muito da hora, não acham? Eu ia colocar ainda mais LEDs, mas eu acho que dessa vez foi o suficiente, já ficou bem legal. E acho que não vai precisar de mais, ou precisaria, comentem aí. Vou fazer um tour em volta do diorama para tentar mostrar para vocês todos os detalhes. E por enquanto estou com a luz do quarto acesa, daqui a pouco eu apago todas as luzes e deixo apenas as luzes do diorama.